Levíticos capítulo 6, seu versículo é o versículo de número 13. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga escola dominical. Jovem que é bom de Bíblia, ele não perde escola dominical. Diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Só a igreja, o verso de número 13, vamos lá? O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Glória a Deus. Meus irmãos, estamos diante de uma passagem bíblica, passagem essa bem conhecida dos irmãos, que vai falar acerca do altar do holocausto. Quando nós olhamos para o altar do holocausto, nós iremos perceber que tudo aquilo que Deus ele vai designar o homem é de uma maneira aonde precisa ter ordem, aonde precisa ter uma organização. Nós estamos diante de uma passagem que vai falar acerca desse altar, que nós conhecemos como o altar do holocausto. Algumas ofertas eram ofertadas em cima desse altar, tais como a oferta pacífica e assim também a oferta da comunhão. Por que oferta da comunhão? Porque a gordura e o sangue era ofertado para Deus. Já o ombro direito, o lado direito do sacrifício, era para o ofertante e toda a sua família. É por isso que quando nós lemos a passagem de Ana, a Bíblia diz que Eucana, ele dava porções dobradas para Ana. É chamado de oferta da comunhão. Quando nós olhamos para o Pentateuco, que são os 5 livros, os primeiros livros da Bíblia, como Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio, nós iremos perceber que tudo aquilo que Deus ele vai dar para Moisés escrever era para que pudesse acontecer uma organização, porque o nosso Deus é um Deus que precisa e que quer as coisas organizadas. Quando nós olhamos para o capítulo de número 6 e para o versículo em que nós lemos, está falando acerca desse altar do holocausto. Haja vista que o altar do holocausto, ele ficava localizado no que nós podemos nos chamar de tabernáculo ou tenda da adoração. Eram 6 utensílios que faziam parte do tabernáculo. Quantos utensílios? 6. No pátio do tabernáculo existia 2 utensílios. O primeiro utensílio é o que nós acabamos de ler, o altar do holocausto. O segundo utensílio era a pia de bronze, que era onde o sacerdote lavava-se as suas mãos, simbolizando-se a purificação, para que ele pudesse adentrar ao lugar santo e fazer as suas atividades diárias. Já do lado de dentro, existia 4 utensílios. 3 utensílios ficavam no lugar santo, e 1 utensílio ficava no santo do santo. Quando nós olhamos para o lugar santo, vai existir o que nós chamamos de altar de incenso, que era onde os levitas deveriam trazer brasas sobre esse altar. Era onde o levita deveria colocar especiarias em cima desse altar, para que o sacerdote pudesse adentrar ao lugar santo, e assim oferecer o incensário. O sacerdote adentrava o lugar santo, ele pegava o incensário, ele começa a sacudir o incensário de uma tal forma, que o lugar santo agora ele vai passar a ser cheio de uma fumaça, que segundo os historiadores vai dizer que ele tinha que olhar para a ponta do seu nariz e já não enxergar mais. Ele tinha que olhar para a ponta do seu pé e já não enxergar mais. Por quê? Porque a fumaça tomava conta do lugar santo, de uma tal forma de que quem entra para oferecer já não aparece mais, mas quem tem que aparecer é a nuvem da glória de Deus. Nós estamos no templo, e no templo não é lugar para nós se aparecer. Nós estamos no templo, e quem tem que aparecer no templo tem que ser a nuvem da glória de Deus.
Já olhando para o lado direito, existia-se a mesa dos pães da preposição. Eram 12 pães que eram colocados sobre essa mesa, simbolizando as 12 tribos. Perceba porque Deus vai dizer para Moisés, para que o sacerdote a cada 2 vezes na semana pudesse trocar os pães sobre a mesa. E Êxodo vai dizer que era a mesa dos pães da presença. Perceba que mesa é o lugar de comunhão. É na mesa onde nós nos assentamos para ter comunhão. É na mesa onde nós temos comunhão com as pessoas mais próximas. Só que o interessante é que quando nós olhamos para isso, é que se não tivesse a mesa, não teria lugar para colocar os 12 pães, sim ou não? Sim ou não? Se não tem mesa, não tem lugar para colocar o pão. Só que o pão aqui simboliza Jesus. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, se não tem mesa, não tem como o pão se fazer presente. Mas se tiver a mesa, o pão vai se fazer presente nesse lugar. Já olhando para o lado esquerdo, existia-se o candelabro. O candelabro ele era composto por 7 pontas. A ponta do meio é o que nós chamamos de sustento. Deus vai dar uma ordem para Moisés, dizer para o sacerdote derramar azeite na ponta do meio, porque o candelabro serviria para iluminar o lugar santo. A ponta do meio é o sustento. Então toda vez que o sacerdote derrama azeite na ponta do meio, automaticamente as outras pontas, ela vai começar a se acender e vai servir para iluminar o tabernáculo. Só que a ponta do meio na simbologia simboliza Cristo, e enquanto Cristo for o sustento da igreja, a igreja não vai parar de brilhar sobre a face dessa terra. Já do lado de dentro existia o Santo dos Santos, que era onde ficava-se a Arca da Aliança. E o que vai chamar a minha atenção é que todo sacerdote, ele usa uma veste sacerdotal. O sumo sacerdote, ele vai usar uma vestimenta diferente da do sacerdote. Haja vista de que o sumo sacerdote, ele teria que adentrar o santo do santo para oferecer o sacrifício a cada 1 vez no ano. Ele usava uma vestimenta que na orla da sua veste existia-se o que nós chamamos de sino de ouro, que também era feito de pedras romã. Este sacerdote, ele adentrava ao lugar santo para oferecer o sacrifício, e quando ele adentrava ao lugar santo, automaticamente os sinos da orla da sua veste começava a fazer barulho, denotando-se de que o sumo sacerdote estava vivo. Se o sino para de fazer barulho, denotava que o sumo sacerdote tinha morrido. Mas se o sino continua a fazer barulho, isso denotava que o sumo sacerdote estava vivo. E Paulo ele vai dizer que nós somos sacerdócio real, e sacerdote que não faz barulho é sinal que já morreu faz tempo. Tem gente que olha e diz: mas para que fazer barulho? Deus não está no barulho. Eu vim aqui dizer que quanto mais o sumo sacerdote fazia barulho, mais denotava que ele estava vivo. Aí tem aquela classe dos críticos no meio da igreja. A classe dos críticos é aquela que vai olhar e vai dizer: mas para que gritar tanto? Mas para que dar aleluia tão alto? Mas para que dar glória a Deus tão alto? Toda vez que você vê alguém levantando a mão e dizendo glória a Deus, a palavra glória ela vem de uma palavra grega chamada doxia, e a palavra doxia significa presença de Deus aqui. Então quando alguém está levantando a mão e está dizendo glórias a Deus, ele está dizendo presença de Deus aqui, presença de Deus aqui, presença de Deus aqui. É por isso que o diabo não quer ver você adorando, porque ele sabe que quanto mais nós adoramos a Deus aqui embaixo, mais presença de Deus nós iremos desfrutar. Olha para quem está do teu lado, vê se ele trouxe essa presença nessa noite. Só quem trouxe a presença nessa noite, manifeste-se, levanta a mão e adorando ao nome do Senhor, porque ele está presente nesse lugar. Haja vista que a história desse altar aqui, ela não vai começar no tabernáculo,
Ela vai começar lá no livro do Gênesis, quando o texto vai dizer que Adão e Eva pecam. Quando Adão e Eva pecam, o texto diz que Deus ele vai matar um animal, e com a pele desse animal, ele vai decidir revestir-se Adão e Eva, simbolizando, cobrindo a nudez do homem do pecado. Logo após passar Adão e Eva, nós iremos ver Caim e Abel na história. Quem aqui nunca ouviu falar acerca de Caim e Abel? A Bíblia diz que Caim ele vai oferecer um sacrifício em cima sobre esse altar. A Bíblia diz que Abel também vai oferecer. Deus vai se agradar de Abel, mas vai rejeitar-se o de Caim. Logo após passar Caim e Abel, nós iremos ver Noé na história. Após Deus mandar um dilúvio sobre a terra, a Bíblia diz que Noé ele levanta um altar, e sobre esse altar ele vai oferecer um sacrifício como simbolizo de agradecimento por Deus ter guardado ele e de toda a sua casa. Logo após passar Noé, nós iremos ver os patriarcas na história. 3 coisas acompanhavam os patriarcas: a adoração, o poço e a tenda. Logo após passar os patriarcas, nós iremos ver Moisés na história. Logo após Moisés morrer, todos nós conhecemos a história. A Bíblia diz que Deus aparece para Josué e diz: Josué, o meu servo Moisés é morto, agora pega esse povo, atravessa esse mar e toma posse da terra em que eu te disser. Logo após passar Josué, iremos ver Salomão na história. A Bíblia diz que Salomão, ele vai construir um templo com toda a sua sabedoria, com toda a sua excelência. Só que quando Salomão, ele vai levantar o templo, a Bíblia diz que no meio do templo, ele vai erguer um altar, e quando ele ergue esse altar, a Bíblia diz que ele está orando sobre o altar, e enquanto ele está orando sobre o altar, a Bíblia diz que Deus manda fogo do céu, e começa a contaminar aquele altar. Logo após passar Salomão, nós iremos ver a divisão entre Reino do Norte e Reino do Sul. Quando acontece a divisão, nós iremos ver na história os sacerdotes chorando, os sacerdotes desesperados. Por quê? Porque o povo está dividido. Aí aparece Davi dizendo que os sacerdotes penduraram a sua harpa num salgueiro, significando de que ninguém queria mais saber de levantar um altar, significando de que ninguém queria mais saber de adorar ao nome do Senhor. Aí nós vemos Jesus vindo na história. Jesus foi o último dos sumos sacerdotes na história. Jesus foi aquele que, quando ele está vindo, João olha e diz: eis aí o Cordeiro de Deus, é ele que tira o pecado do mundo. Aí vem Jesus inicia o seu ministério aos 30 anos, aos 33 anos Jesus é levado para a cruz, e quando Jesus está na cruz, ele brada dizendo tetelestai, que traduzido significa está consumado. Só que quando Jesus morre, Jesus foi o último dos altares a ser erguido. Aí a pergunta que paira na nossa mente nessa noite é: Naim, aonde foi parar o altar? Aonde foi parar o altar de adoração? Aonde foi parar o altar do sacrifício? Aí Paulo aparece na história dizendo que nós somos templo de Deus, e se nós somos templo de Deus, o altar é o meu e o teu coração. Bata no peito e diga: o altar é o meu coração. O altar é o meu coração. Se o altar é o meu e o teu coração, eu entendo com essa palavra que aqui nessa noite não tem ninguém que pode medir o culto de alguém dizendo: esse adora quente, esse adora frio, esse adora melhor, esse adora pior. Por quê? Porque o altar não é mais externo. Antes o altar poderia ver com os olhos, mas o altar agora é o meu e o teu coração. E Deus me trouxe aqui para dizer para alguém nessa noite: deixa quem quiser julgar a tua forma de adorar, o altar faz parte de dentro de você. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: deixa quem quiser te julgar pelo lado de fora, eu te conheço pelo lado de dentro. Olha para quem está do teu lado e diga: deixa quem quiser te julgar pelo lado de fora, Deus te conhece pelo lado de dentro. Deixa quem não quiser te compreender pelo lado de fora, Deus está dizendo: eu te conheço pelo lado de dentro. Primeira verdade sobre o altar:
o altar faz parte de dentro de mim. Aí eu lembro de Jó. A Bíblia diz que Satanás vai se apresentar diante de Deus, e ele vai dizer: está vendo Jó? Jó está sendo fiel, Jó está sendo íntegro, Jó está se desviando-se do mal, porque o Senhor está dando riqueza para Jó, porque o Senhor está prosperando o caminho de Jó. Aí Deus vai olhar e vai dizer: então vai lá, pode tirar tudo que Jó tem, mas tem um porém: na vida dele você não vai tocar. Porque Satanás aqui, ele está se apresentando diante de Deus para julgar Jó pelo lado de fora, mas só tem um que nos conhece pelo lado de dentro. Vou repetir de novo: Satanás se apresenta diante de Deus para julgar Jó, porque ele conhece o lado de fora, mas só existe um que nos conhece pelo lado de dentro. O texto diz que ele mesmo vai declarar com a sua boca: tu, pois, os cercou-os de bem. Porventura temerá Jó a Deus de balde significa inútil. Só que o próprio Satanás está dizendo: tu, pois, os cercou-os de bem. Essa palavra cercou, ela vem de uma palavra grega chamada esebes, e a palavra esebes significa cerca de espinhos. Essa cerca serviria para proteger as vinhas contra as raposas e contra os javalis. Então o próprio Satanás está dizendo: para me tocar na vida de Jó, primeiro eu preciso que o Senhor abaixe a cerca. Ele mesmo está dizendo que a vida de Jó está cercada, e enquanto a vida de Jó estiver cercada por Deus, Satanás não pode tocar na vida dele. Vou repetir porque teve gente que pegou. Enquanto a vida de Jó estiver cercada por Deus, Emanuel, Satanás não pode tocar na vida dele. Levanta as tuas mãos, porque o céu me trouxe aqui para dizer para alguém que a tua casa está cercada por Deus, o mal não toca. A tua família está cercada por Deus, o mal não toca. Ei jovem, Deus me trouxe aqui para dizer: a tua vida está cercada por Ele, e o mal não vai prevalecer. Só quem está com a vida cercada nessa noite, levante a mão para adorar o Rei dos Reis, porque Deus me trouxe aqui para dizer: quantos livramentos tu tem passado? Quantos livramentos tu tem passado? Irmãos, antes de eu retornar para Jesus, eu passei por diversos livramentos da parte de Deus. E um dos livramentos que eu vi a mão de Deus me livrar foi quando eu estava vindo do meu trabalho, ali na divisa, quando um carro do nada fechou desgovernado, eu caí. E quando eu caí, Edu, eu não conseguia mexer as minhas pernas, eu não conseguia mexer o meu corpo. E lembro-me quando eu estava deitado no chão, eu comecei a chorar. O meu amigo olhou para mim e falou: calma, Naí, calma, não se desespera. Eu falei para ele: eu não estou conseguindo movimentar as minhas pernas. Na mesma hora, irmãos, na minha mente eu trouxe à memória tudo aquilo que eu tinha vivido na presença de Deus. Na mesma hora eu trouxe à memória e falei: Senhor, não deixa, Senhor, com que eu venha perder os movimentos da minha perna. Irmãos, na mesma hora, irmãos, meus pés começaram a se movimentar. Eu olhei para o céu e falei: Deus, eu te agradeço. Sabe por quê? Porque quando a nossa vida está cercada por Deus, o mal pode te rodear, o mal pode tentar de diversas formas, mas enquanto a minha vida, mas enquanto a tua vida, mas enquanto os teus sonhos, mas enquanto a tua casa, mas enquanto a tua família estiver cercada por Deus, o mal não toca, o mal não toca, o mal não toca, o mal não toca, o mal não toca. Deus me trouxe aqui para dizer: jovem, descansa o coração. E a Bíblia diz, irmãos, que Satanás vem, tira tudo da vida de Jó, mas tem um porém: na vida dele ele não conseguiu tocar. Aí eu imagino Satanás se apresentando diante de Deus novamente. Deus olha para ele e diz: tu já tirou tudo da vida de Jó,
Agora vamos ver se Jó está me servindo por aquilo que eu estou dando para ele. A Bíblia diz que ele vem, arranca tudo da vida de Jó. E sabe o que Jó faz? Jó, ele vai raspar a sua cabeça, vai se prostrar e vai dizer: bem sei eu que o meu Redentor vive, e em breve se levantará ao meu favor. Porque Satanás entendia que Jó estava sendo fiel, porque Deus estava dando alguma coisa para Jó. Só que Deus mostrou para ele que mesmo Jó tendo ou não tendo, Jó era fiel a Deus. E a pergunta que eu te faço nessa noite: se Deus arrancar algumas coisas da sua vida, será que você vai continuar sendo fiel? Se Deus arrancar algumas coisas no meio da tua vida, será que tu vai continuar sendo fiel? Nós não devemos servir a Deus por aquilo que Ele pode dar, nós devemos servir a Ele por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Então a primeira verdade sobre esse altar: Ele faz parte de dentro de mim. Segunda verdade: quem manda fogo sobre esse altar aqui é Deus. A Bíblia diz que quando Salomão inaugura o templo, ele ora, e quando ele ora, Deus manda fogo do céu, porque a fonte não mudou. Quem manda fogo ainda sobre esse altar é Deus. Quem manda fogo sobre esse altar não é quem prega. Quem manda fogo sobre esse altar não é quem toca. Quem manda fogo sobre esse altar não é quem rege, não é quem dirige. A fonte não mudou. Quem manda fogo ainda é Deus. Quem manda fogo ainda é Deus. Falando de fogo, não tem como eu se esquecer dos serafins, porque o texto diz que no ano em que o rei Uzias morre, Isaías vê, e ele vê os serafins com 6 asas, 2 cobriu seus pés, 2 cobriu seu rosto, e com 2 eles voavam dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Eles estão voando acima do trono, mas com 2 asas eles cobrem o rosto, dizendo: Santo, Santo. Porque a palavra serafim vem de uma palavra grega chamada saref, que significa aquele que arde, aquele que queima. Então ele está voando acima do trono, mas ele está refletindo aquilo que o trono emana. Ou seja, eles poderiam até estar acima do trono, mas com 2 eles cobriam o seu rosto, reconhecendo e dizendo: quem manda fogo é aquele que é santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Só quem veio adorar aquele que é santo nesta noite, levante a mão para cima e dá uma rajada de glórias ao nome do Senhor. Terceira verdade: o altar deve arder continuamente. Como o altar deve arder? Continuamente. O fogo arderá, mas deverá arder continuamente. Deus não nos chamou para viver uma vida de inconstância. Deus nos chamou para viver uma vida de constância. Nós estamos vivendo um tempo e uma geração, nós que somos líderes, de ver muitos jovens que são inconstantes. Uma hora eles estão na pegada, e do outra hora eles já não estão mais. O teu altar não pode arder, não pode queimar somente em culto de mocidade, somente em cultos regionais, somente quando o pastor da tua igreja fazer uma campanha, somente quando você for visitar uma igreja. A chama desse altar aqui, ela deve arder continuamente. Continuamente. Olha para quem está do teu lado e diga: é continuamente. 2 coisas, irmãos, para nós encerrarmos, tinha que acontecer para a chama desse altar aqui arder continuamente. Primeira coisa, os levitas tinham que escolher os tipos de lenha, porque vai existir 2 tipos de lenha. Quantas lenhas? 2 tipos de lenha. A primeira lenha é a lenha seca. Os levitas deveriam procurar a lenha, e eles tinham que escolher a lenha seca. A lenha seca, quando você coloca ela em cima do altar,
além dela fazer barulho, ela vai ajudar o altar a continuar pegando mais fogo. E o segundo tipo de lenha é a lenha verde. A lenha verde, quando você coloca ela em cima do altar, ao invés do altar pegar fogo, o altar se apagava, a chama do altar se apagava. Olha para quem está do teu lado e diga: se afaste dos crentes lenha verde, se aproxime dos crentes lenha seca, porque a lenha pode até ser seca, mas quanto mais seca ela é, mais fogo no altar vai ter, mais chama no altar vai ter. Nós estamos vivendo uma geração de crente lenha verde, irmãos. Quem é o crente lenha verde? É aquele que não quer ver Deus te usar, é aquele que não quer ver as promessas de Deus se cumprindo na tua vida. Jovem, toma cuidado com quem tu anda, toma cuidado com quem tu se aproxima. A última coisa, para a chama desse altar continuar acesa, é a união dos sacerdotes. Eles estão caminhando em um deserto, que eles deveriam caminhar 40 dias, 40 dias vai se transformar em 40 anos, só que esse tabernáculo aqui, ele era móvel, ou seja, eles montavam e desmontavam, mas a chama desse altar aqui, ela deveria estar aceso continuamente. Preciso de 4 jovens aqui. Tem 4 jovens corajosos para vir aqui? 4 jovens corajosos. O Edu é um. Preciso de mais 3. Vamos lá, cadê os corajosos? Vem cá, Igor. Glória a Deus. Glória a Deus. Emanuel, vem cá. Glória a Deus. Irmãos, preciso de mais 2 jovens aqui. Vamos lá, o Cauê está vindo. Não, tu vai cantar, filho, tu não vai ficar aí não. Glória a Deus. Vem cá. Vem aqui em cima aqui. Edu, fica aqui no meio. Vocês, faz um círculo aqui em volta do Edu. Vem cá, Cauê. Faz um círculo aqui, segura na mão dele. Segura na mão dele. Irmãos, eles estão caminhando no deserto durante 40 anos. Nós estamos falando de deserto, e deserto é um lugar aonde é muito frio. Deserto é um lugar aonde venta muito. Mas a chama desse altar aqui deveria permanecer aceso, continuar. Como é que eles tinham que fazer para a chama do altar continuar aceso continuamente? Se eles estão em um deserto, e no deserto é lugar que venta, no deserto é um lugar que faz frio, sabe o que eles tinham que fazer? Eles tinham que fazer igual eles estão fazendo aqui. Os sacerdotes tinham que dar as mãos, eles tinham que formar esse círculo, o altar ficava no meio, o vento batia forte nas costas, Igor, o vento podia até ser gelado, mas o sacerdote entendia, eu não posso largar as mãos. Alabara chora macaramá. Os sacerdotes tinham em mente, a gente não pode largar as mãos. Por quê? Se eles largam a mão, o vento vinha e apagava a chama desse altar. Então eles entendiam, para o vento não apagar a chama do altar. Aleluia. Eles tinham que permanecer de mãos dadas. Com a permissão do Edu, se coloque de pé. Se eles não tivessem unidos, a chama desse altar aqui, Igor, se apaga. Mas enquanto eles permanecerem unidos, a chama do altar vai permanecer acesa. Ei, jovem, quer ver a glória de Deus tomar conta do departamento? Esteja de mãos dadas com a tua liderança.
Ei, jovem, quer ver Deus batizar no meio do departamento? Esteja de mãos dadas com a tua liderança, porque Deus jamais vai fazer alguma coisa aonde existe divisão. O nosso Deus é um Deus que opera aonde tem união. Atos capítulo de número 2, o texto diz que todos estavam reunidos no mesmo lugar, no mesmo espírito, no mesmo pensamento. E o texto diz que de repente veio um som como de um vento e começou a tomar conta daquele lugar, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. É o céu dizendo para alguém nessa noite: eu estou quebrando toda a divisão no meio desta casa. Alabarachúria. É Deus dizendo nessa noite: eu estou quebrando toda a divisão no meio da tua casa, eu estou quebrando toda a divisão no meio dos departamentos, eu estou quebrando toda a divisão no nosso meio. Segure na mão de quem está do teu lado. Abarachorabakalamahai. A glória de Deus está aqui, irmãos. Enquanto a igreja permanecer unida, mais fogo do altar nós iremos desfrutar. Aleluia! Deus está removendo cinza de altares aqui. Hoje é noite de Deus queimar altar nesse lugar. Hoje é noite de Deus acender as brasas novamente. Tinha jovem aqui que não tinha mais força para orar, mas o céu me trouxe aqui para dizer: se prepara, porque eu vou acender as chamas novamente desse lugar.